Hoje é 9 de dezembro de 2019, são 13 horas e 40 minutos, ou 45 minutos, melhor dizendo. O dia começa com a foto de um membro dos Guardiões da Floresta, que protegem os índios da terra indígena Araribóia, no Maranhão. Os araribóias vivem da caça e da pesca, andam nus, não têm contato qualquer com a língua portuguesa. E os Guardiões da Floresta, dos quais é exemplo esse índio armado com um mosquetão. Os Guardiões da Floresta são aqueles que protegem esses silvícolas absolutamente desligados da civilização. É a tribo mais ameaçada do mundo e vive cerco de madeireiros e caçadores. São os Awash. São realmente um pequeno grupo de no máximo 70 pessoas que estão sendo dizimadas pelos madeireiros clandestinos. Vai a foto desse representante dessas criaturas heróicas com permissão, escriba, de Eduardo Anizelli, da Folha Press. Se o eminente jornalista quiser cobrá-la, que o faça. Acha o endereço deste escriturário de direito penal com grande facilidade. Ao lado, ainda na Folha de São Paulo, Mônica Bergamo exibe foto sorridente do ministro Alexandre de Moraes, comparecendo no lançamento do livro Aliados da Amazônia, com Gabriel Chalita. Gabriel Chalita, nessa foto, está parecido com Caetano Veloso, mais moço. De qualquer forma, seria uma coincidência curiosíssima. Um ministro da Suprema Corte com Caetano. Os dois, evidentemente, proeminentes, cada qual na sua especialidade. Abaixo, o desembargador Walter Mairovitch, o diretor executivo José Hamilton Ribeiro, do Instituto Vladimir Herzog, e o jornalista Albino Castro. Tudo isso na crônica de Mônica Bergamo. Mônica Bergamo e a jornalista que faz a crônica social no Estadão tem constantemente publicado ou divulgado notícias correspondentes à advocacia criminal, com membros eminentes da especialidade saindo nos dois jornais. Isso faz bem. A especialidade, sim, porque são eminentes criminólogos que de vez em quando aparecem nas crônicas sociais, comprovando que nem só do direito penal vive o homem, também vive aparecendo às vezes na comunidade, para que a comunidade possa aproximar-se deles, ou seja, das becas e das togas. Ao lado disso, no jornal O Estado de São Paulo, surge um artigo de Modesto Carvalhosa, que está a reprimir ou a censurar o regime jurídico que nós temos no Brasil concernente à composição da Suprema Corte e dos tribunais superiores. Sugere, a propósito, que haja degraus de ascensão, sem nomeações de caráter política, em que o decano de um tribunal
automaticamente seja guindado a composição da Corte Superior, evitando-se então que haja protecionismo ou aproveitamento, inclusive, de políticos com mandato em curso para a composição dos tribunais superiores. A preocupação do advogado Modesto Carvalhosa é muito compreensível, mas esse tipo de escolha com a ascensão do decano de um tribunal inferior à Corte Superior, na prática é quase impossível, porque o decano do tribunal inferior já está normalmente com uma vilegiatura na vida meio avançada, então fica pouco tempo no Tribunal Superior, diferentemente daqueles outros que vêm com idade menos alevantada, o caso do ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, e é o caso de um ou outro ministro também que chegou mais cedo à Suprema Corte. Parece que nos Estados Unidos da América do Norte, o cargo de ministro do Supremo é vitalício. Este escriba assistiu a um filme, inclusive, em que o decano da Suprema Corte estava praticamente no ocaso da vida, na antessala do serviço funerário, e ainda balbuciava de vez em quando, dando suas opiniões sobre a solução de causas importantíssimas que há nos Estados Unidos da América do Norte, como há aqui também. Normalmente aqui no Brasil, os nossos ministros da Suprema Corte são muito bem postos intelectualmente, mesmo os mais antigos ou vetustos dão muito trabalho aos jovens, são muito bem compostos, muito bem providos intelectualmente e muito enérgicos naquilo que dizem e naquilo que pregam, de acordo com as teorias políticas ou das teorias jurídicas que costumam trazer do passado. Exemplo disso, inclusive, é o ex-ministro, ministro ainda, porque ministro morre ministro, Sepúlveda Pertence, que sustentou na Suprema Corte, mês atrás, em favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e sustentou com extrema vitalidade, com muita energia e fortaleza, suportando inclusive uma certa dose de aviltamento, porque fora presidente do Supremo Tribunal Federal e foi forçado a sustentar como advogado, usando uma beca que talvez fosse também muito antiga, e sustentou em pé, porque não lhe deram assento. E se assento não tivesse em razão da prerrogativa de advogado, deveria tê-lo em razão da idade, porque Sepúlveda Pertence é bem antigo e já se põe dentro dos protetivos postos na legislação que protege o ancião. Na verdade, há advogados criminais ainda advogando com bastante fortaleza nessa nossa nação, que merecem e precisam falar sentados independentemente do Estatuto da Ordem dos Advogados, que lhes dá a todos a possibilidade de manifestação tomando assento à tribuna. Seria lindo, seria muito bonito, se quando na posse do novo presidente do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Conselho Federal da Ordem pudesse tomar assento
à tribuna da defesa. Seria a primeira vez na história do Supremo Tribunal Federal em que tal resguardo jurídico seria preservado e obedecido. Mas é um ideário que fica aqui exposto para, quiçá transcendentemente, fazer parte do cerimonial quando o ministro Toffoli transferisse a batuta ao ministro Fux. Fica aqui a lembrança teimosa deste escriturário do direito penal, aguardando que a legislação seja obedecida e que se preste o merecido aplauso à classe dos advogados, relembrando-se que hoje nós somos quase 1 milhão de profissionais legitimados ao exercício da acusação, eventualmente, e da defesa como resguardo do princípio da legalidade. Dito isto, vamos descansar dessa crônica sucinta e vamos ao trabalho, fazer aquilo que de nós é exigido no exercício da advocacia criminal. E lá na Vevá.